Aberta mais uma reunião ordinária da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Nesta tarde, em sessão solene da nossa comissão, deputado Antônio Gomide, recebendo mais uma vez a nossa querida amiga secretária Cristiane Schmidt, secretária de Finanças do Estado de Goiás, que vem para prestar conta aí do sexto bimestre de 2021 a essa comissão. Desde já eu quero agradecer a presença aqui, deputado líder de governo, deputado Bruno Peixoto, deputado Antônio Gomide, deputado sempre muito presente e participativo na nossa comissão, sempre de forma muito pontual e trazendo esclarecimentos e pontuações sempre nesses momentos de grande importância para a atuação dessa comissão. Eu quero destacar e cumprimentar toda a equipe da secretária Cristiane, que se faz presente conosco nessa tarde, cumprimentando a todos os servidores também do governo do Estado, que se fazem aqui conosco nessa tarde, em um momento extremamente importante da demonstração dos elementos do Estado aqui para com a Assembleia Legislativa. A Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças tem na sua prerrogativa a fiscalização dos trabalhos e, claro, obviamente, de ouvir semestralmente aqui a palavra da nossa secretária, que vem trazer os números do nosso Estado. Então, em nome da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás recebe todos os servidores do Estado de forma muito prestativa e carinhosa e agradecendo mais uma vez. De forma bem objetiva, para que possamos otimizar a tarde de todos os senhores e senhoras, eu já encaminho, deputado Antônio Gomide, membro dessa comissão, a palavra à nossa secretária para que ela possa já, de antemão, fazer os seus cumprimentos e dar início à apresentação que tem a todos nós. Quero cumprimentar aqui ex-prefeito de Jataí, servidor também do nosso querido Estado de Goiás, Vinícius Luz, obrigado pela presença, amigo, está prestigiando conosco aqui também. E, de antemão, secretária, que a gente já possa dar o encaminhamento à apresentação dos trabalhos e que a gente possa, posteriormente, abrir a fala aos deputados que se fazem de forma presencial e também de forma remota, que estão nos acompanhando aí através da plataforma. Antes disso, apenas cumprimentar e agradecer ao trabalho de todos os servidores da Assembleia Legislativa, em especial aos servidores da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças, que fazem com que essa comissão tenha feito um trabalho a trazer resultados para essa casa. Muito obrigado, em nome do amigo Antônio Scalabrini. A gente cumprimenta a todos os servidores dessa casa e, de especial, da nossa comissão. Secretária, seja muito bem-vinda. Uma boa tarde. A Assembleia Legislativa tem um prazer de recebê-la mais uma vez aqui na Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças e fica à disposição com a palavra nessa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada, presidente. É sempre uma honra estar aqui nessa casa e agora uma casa tão linda, né, não? Hoje estive aqui pela manhã e realmente foi uma homenagem muito bonita, uma recepção muito bonita, agora aqui no Palácio Maguito Vilela, nosso ex-governador aqui, que faleceu em janeiro devido à Covid. Mas eu, antes de começar a minha fala com relação a isso, eu só queria fazer uma lembrança que eu acho que hoje, quando vocês estavam ali no palco, eu acho que tinha algumas pessoas, talvez, que pudessem ser também lembradas, que passaram por toda essa fase dessa construção, desse grande palácio aqui, Maguito Vilela. E começou, se eu não me equivoco, aqui pelas leituras que eu vim fazendo, pelo presidente Hélio de Souza, não foi? Ele não está aqui presente nesse momento, mas me parece que ele ele cooperou para fazer todo o distrato do processo de gestão que estava na época, que começou, acho que em 2005, tiveram 3 paralisações, não foi? E foi na época do doutor Hélio que teve aí um distrato do processual e também quando o presidente José Witt estava presente com a nova licitação. Então, acho que foram 2 presidentes que também colaboraram para que a gente hoje pudesse estar aqui, dentre outros, claro, que começaram o processo, mas que acho que esses 2 presidentes também têm o nosso reconhecimento de toda a sociedade, uma vez que essa é a casa do povo. Essa é a casa de todos os 7,2 milhões de goianos. Dito isso, também queria fazer também uma comunicação que talvez alguns não saibam, mas Goiás acabou de ganhar um prêmio, há 2 dias atrás, um prêmio ENAP, de políticas públicas baseadas em evidências, que foram a Brasília receber esse prêmio. Nós recebemos esse prêmio, foi pela Secretaria do Estado da Saúde de Goiás, justamente pela utilização de evidências no enfrentamento da pandemia Covid-19.
Então, esse foi um prêmio que é um reconhecimento em nível nacional. Tiveram 3 estados que foram premiados. Um deles foi Espírito Santo, o outro foi o governo de Pernambuco e o outro foi, juntamente com Goiás, também foi São Paulo. Então, aqui, meu reconhecimento ao governador Ronaldo Caiado e toda a equipe da Secretaria de Saúde. Dito isso, vou começar aqui a minha apresentação. Eu não sei se pode colocar para todo mundo, ou como é que é? Como é que passa? Eu posso vê-la por aqui, mas as pessoas que estão aqui presentes, por onde verão? Não, Secretária, verão? infelizmente, até trazer um comunicado a todos, a gente está com um problema na assessoria técnica nossa aqui, com a internet do prédio, e aí a gente não vai conseguir transferir a apresentação para o telão. Então, eu vou pedir à assessoria para que possa disponibilizar em formato rudimentar, para que a gente possa trazer aqui a toda a imprensa e aqueles que estão acompanhando aqui conosco. Que assim que for solucionado, a gente volta para a transmissão ali no telão também. Tá bom? Tá bom. Então, enfim, vamos passar aqui só relembrando um pouquinho como é que a gente pegou o Estado. O Estado tinha uma dívida aí de 6 bilhões, com vários compromissos atrasados, a folha, fornecedores, obra, saúde, programas sociais, transporte escolar. Então, mais de 6 bilhões com caixa de 11 milhões. É sempre bom a gente relembrar isso. Relembrar também que a gente estava extrapolando os limites de pessoal nos diversos poderes. Dentro do Estado, estávamos quase extrapolando o limite máximo, extrapolamos o limite de alerta e prudencial também. Nós éramos o 4º pior Estado em situação fiscal do Brasil, com todos os indicadores do que a gente chama de CAPAG, né? São 3 indicadores dentro do indicador CAPAG, que consistem o indicador da CAPAG, e os 3 nós éramos muito ruins, principalmente um deles, que era de liquidez, onde éramos o pior Estado do Brasil. Dentre os compromissos desse ano de 2021, que é onde a gente está prestando contas aqui, a gente teve um resultado orçamentário positivo, né? E vale lembrar, vale destacar que já é o 3º ano em que temos esse resultado positivo. 2019 também tivemos, 2020 e 2021. Isso não foi fruto por acaso. Isso foi fruto que, desde janeiro de 2019, nós começamos a fazer todo um planejamento orçamentário e financeiro inexistente no Estado de Goiás naquele momento. Hoje já temos aqui uma previsibilidade orçamentária para os próximos anos, inclusive, não só para esse ano, mas para os próximos anos, até porque tivemos que fazer isso para o plano de recuperação fiscal, mas mesmo que não tivéssemos que fazer pelo plano de recuperação fiscal, teríamos essa previsibilidade, porque tem uma equipe extremamente competente que, aliás, hoje está aqui presente. Quero cumprimentar a todos que estão hoje aqui presentes, os superintendentes e os subsecretários. No que toca ao resultado primário, essa é uma meta estabelecida lá na LDO e nós, pelo 3º ano consecutivo, conseguimos obter um resultado acima da meta, tanto de resultado primário quanto de resultado nominal. Um resultado primário de 3 bilhões e 300, um resultado nominal de 2 bilhões e 100, e isso, novamente, foi fruto de muito trabalho que tem sido feito. É fato que as nossas receitas, elas aumentaram muito, né? Elas aumentaram, não foi só o Estado de Goiás que aumentou, a gente, obviamente, tem tido uma atuação na parte do fisco muito forte, com a parte de inteligência artificial, de mais fiscalização, mas também foi fruto também da inflação que o Brasil inteiro passou e que nós, por termos uma receita maior, as pessoas podem pensar, ai, que bom, agora temos uma receita maior, permanente, podemos aumentar o nível de gastos. Mais ou menos, porque essas receitas elas são temporárias, elas são devido à inflação, não foram devido ao aumento exatamente do PIB. Então, o que acontece é que, no período seguinte, se a gente aumenta de maneira obrigatória essas despesas, a gente pode criar um problema futuro. Então, a gente tem que pensar sempre na sustentabilidade fiscal e orçamentária do Estado de Goiás em todos os anos. A consolidação do nosso equilíbrio fiscal ela está chegando. Ela está chegando a tal ponto de que, desde 2012, nós tínhamos uma relação resultado primário com serviço da dívida muito pequena, que é muito ruim. A gente deveria ter o resultado primário suficiente para pagar o serviço da dívida, e a gente só alcançamos isso em 2020.
E, ainda assim, 2021 também alcançamos o resultado primário acima do serviço da dívida, mesmo considerando aquela dívida suspensa. Se nós tivéssemos que estar pagando essa dívida, a gente teria resultado primário. No entanto, ele ainda não é um resultado primário, um indicador que a gente tem muita certeza que ele vai continuar. Tá? Por isso, inclusive, é que a gente está no regime de recuperação fiscal, porque a gente tem que consolidar esse resultado no futuro. Exatamente. Vale também comentar que nós fizemos uma regularização completa das contas do Estado. Ainda estamos sanando, mas já fizemos a grande parte, eu diria que 95%. Já fizemos o TAG da saúde com o TCE, já regularizamos todos os repasses aos municípios de merenda escolar e transporte escolar, já regularizamos todos os passivos deixados no governo anterior com relação à cultura, e agora estamos investindo em vários, voltamos a fazer os vários eventos, né, típicos do Estado de Goiás. Hoje, por exemplo, foi a cavalhada que demos início aqui na Praça Cívica. Regularizamos a dívida com a Saneago, que era uma das maiores que tínhamos, ou seja, o Tesouro Estadual tinha como um dos seus maiores credores a Saneago, isso já foi sanado. A regularização dos advogados dativos também estamos fazendo, já fizemos a regularização do passado e esse ano vamos continuar fazendo a regularização até a presente data. Regularizamos aí já os duodécimos, convênios e consignados, isso foi já em 2019. Estamos fazendo o pagamento dos servidores no último dia do mês trabalhado, ou seja, do mês de competência. Estamos regularizando também todos os fornecedores, ou seja, o passivo que tínhamos com os fornecedores exclusivamente de 4 bilhões de reais, hoje ele se encontra em menos de 250 milhões e a gente tem toda uma previsibilidade de pagamento até o final do ano. Eram mais de 4.600 fornecedores, que agora a gente tem aí apenas menos de 280 credores que temos. E fizemos também a regularização do fluxo de caixa do IPASGO. Com relação à entrada do RRF, é sempre bom lembrar que dentro das nossas contas, isso é um questionamento que às vezes me fazem, nossa, a gente tinha um restos a pagar muito elevado no ano passado. Sim, tínhamos, porque nós tínhamos que colocar o serviço da dívida não paga ali. Ele já foi equacionado, já fizemos todo o cancelamento desse RAP e agora nós vemos que primeiro ano em muito tempo, desde 2015, que nós temos aí uma disponibilidade de caixa líquida do Estado positiva. De novo, a gente pode dizer que essa é uma situação sustentável? Ainda não, ainda é cedo, mas, pelo menos, conseguimos transformar o saldo negativo, que vinha desde 2015, pelo menos, em um saldo positivo, e assim vamos trabalhar, estamos trabalhando, na verdade, duro esse ano, para que continuemos com essa disponibilidade de caixa positiva. Com relação às vinculações de saúde e educação, nós não só cumprimos, no caso da educação, os 25%, como nós ultrapassamos esse percentual, que é o mínimo constitucional. Nós gastamos aí 25,57% no nível do pagamento. Isso significa que no nível do empenho ele foi maior, 28%, e no nível da liquidação também foi maior, 25,60%. Então, no nível do pagamento, que nenhum Estado, só para lembrar, nenhum Estado do Brasil cumpre o nível de vinculação no nível do pagamento. O Estado de Goiás tem feito isso periodicamente, assim, desde 2019, a gente está tendo o cuidado de fazer todos os repasses necessários. Se os senhores observarem o dado, isso aí vale a pena comentar, só de vinculação, a gente teve em números, valores nominais, mais de 7 bilhões de reais alocados somente para a vinculação. Quando a gente fala de gastos com educação num todo, de coisas que não estão dentro da vinculação, a gente passa por um valor aproximado, em 2021, de uns 9 bilhões, mais ou menos. De liquidação, foram 6 bilhões e 400, e de pagamento também foram 6 bilhões e 400, porque o percentual ficou muito próximo ali. Então, vale destacar o seguinte, não só a gente cumpriu com 25%, mas como a receita aumentou, então o valor nominal alocado na educação aumentou consideravelmente. Ele teve um aumento, para vocês entenderem, de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais, que foi o nosso aumento
de gastos, de despesas empenhadas em educação comparativamente ao ano de 2020 para o ano de 2021. Com relação a esse ano em particular, só para ficar muito claro, fazemos um acompanhamento, deputado, semanal. A minha equipe senta semanalmente com a Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, com a Goinfra, com a AGEAB e com todos os assuntos relativos ao Protege. Nós sentamos semanalmente e temos o acompanhamento semanal do que está acontecendo. Esse ano é provável que nós cheguemos aí em educação, a uma vinculação no nível do pagamento de 26,4%. Esse é mais ou menos o que está sendo previsto hoje em abril. E, claro, isso aí isso não está aqui, isso aí era uma coisa que eu ia passar aqui para vocês, que é um acompanhamento que eu faço, que eu ia mostrar como é que está esse ano, porque é uma pergunta que sempre me fazem, como é que está a vinculação esse ano? Esse ano, a gente também tem a perspectiva de cumprir com os 25%, aliás, mais, 20, no caso aqui hoje, na data de hoje, 26,4%, que a gente tem essa estimativa de que vamos cumprir com o nível do pagamento. Saúde também tivemos o mesmo padrão, né? Nós não só alcançamos aos 12%, que na lei você tem que fazer, cumprir com a vinculação, nós fomos aos 13% e no nível do pagamento, né? Isso significa que nós gastamos com saúde ao redor de 3,4 bilhões de reais. E, novamente, aí, como a receita aumentou, há também o valor nominal do que investimos em saúde em 2020 para 2021 aumentou sobremaneira, aproximadamente, arredondando, quase R$1 bilhão adicional. Para esse ano, devemos fazer a vinculação em 14%. No tocante à reforma da Previdência, também é algo importante da gente colocar aqui, até o momento, deputado, se nós computarmos 2020 e 2021, porque nós fizemos a reforma da Previdência em dezembro de 2019, nós tivemos uma economia de 720 milhões de reais. Ou seja, o nosso déficit da Previdência, ele segue aumentando. Só que ele segue aumentando em um ritmo menor, em uma velocidade menor. Então, nós tivemos aí essa economia, entre aspas, de 720 milhões de reais. Também vale lembrar que fizemos a privatização da CELG-T e que vamos utilizar 100% desse valor, vai ser destinado à Previdência, para que a gente deixe alocado lá, para que seja utilizado ao longo do tempo o dinheiro que está sendo alcançado aí com esse leilão, que foi aproximadamente de 2 bilhões de reais. Né? Além disso, nós fizemos uma renegociação da dívida, e isso é muito importante que todo mundo saiba aqui. De maneira estrutural, o Estado de Goiás ganhou, com essa gestão, mais de 3 bilhões de reais até 2034. Isso porque primeiro, nós fizemos uma antecipação do contrato da dívida externa, e nós terminamos e acabamos e pagamos a dívida externa e tivemos aí um lucro, né, entre aspas, de 51 milhões no caixa. Tivemos também aí a alteração da Lei 8727 no Congresso Nacional, que também nos permitiu ter aí um ganho até 2034 de aproximadamente 1,5 bilhão. E tem a dívida do Banco do Brasil, que foi tomada em dólar em 2013, 2015, de 1,5 bi, e como estava em dólar e o dólar desvalorizou sobremaneira, mesmo tendo pago, depois que teve o período de não pagamento, né, quando começamos a pagar as amortizações e o serviço da dívida, pagamos mais de 2 bilhões de reais e hoje devemos 3 bilhões de reais. Tá? Por quê? Porque ela foi tomada em dólar, então, como o dólar desvalorizou muito, não fizeram uma proteção cambial naquela ocasião, então esse foi o resultado. O que fizemos agora? Daria para fazer, isso foi uma pergunta também que me fizeram, né? Daria para fazer pegar e fazer uma proteção cambial agora? Não, não vale a pena financeiramente, porque é muito caro. Não vale a pena. O que vale a pena, então, fazer? Foi o que fizemos. Uma renegociação, né, como se fosse uma... não é que eu vou tomar um empréstimo novo para usar em qualquer coisa. Não. Eu vou pegar um empréstimo novo do Banco Mundial para pagar o Banco do Brasil e, então, ter um lucro para o Estado de aproximadamente 730 milhões de reais até 2034. Então,
Não, a gente não consegue pegar em reais, porque como a dívida está em dólar, se eu troco ela para reais e como o dólar está muito caro, financeiramente os bancos cobram demais. Então, não valeria a pena. Então, o que eu fiz? Eu renegociei essa dívida com as condições melhores. Então, isso o que acontece? Esse governo e os governos futuros, então, eu estou pensando no governo como se fosse uma empresa privada em que a gente tem um horizonte de médio e longo prazo. Então, aqui a gente está pensando o seguinte, não estou pensando somente nesse governo, nessa gestão, a gente está pensando no Estado de forma perene. E se você pensar no Estado de forma perene, essa administração teve um ganho, um VPL, né, um valor presente líquido, desse ganho futuro até 2034, de mais de 3 bilhões de reais. E depois tem a questão da suspensão do serviço da dívida, que também vale a pena explicar um pouco o ganho que a gente tem quando a gente suspende uma dívida. Quando eu estou com a dívida suspensa e a União é que está, na verdade, pagando essa dívida para mim aos bancos, eu estou com essa dívida suspensa ao banco, primeiro, não é calote. A gente vai fazer o pagamento disso, obviamente. E segundo, é uma renegociação, por quê? Porque agora eu estou renegociando em condições maravilhosas para o Estado de Goiás. Quais são essas condições? Em 30 anos e com condições que é o IPCA mais 4%. Então, isso mostra uma responsabilidade deste governo com a parte fiscal, não só agora, mas também de forma perene para os outros anos. E, por isso, não por menos, deputados, estamos agora em 10ª posição no ranking de competitividade dado por uma fonte que é a CPL Tendências, saímos de 12º para 10º lugar. Nós, em termos de transparência fiscal, também melhoramos, saímos de uma posição de 19º para 7º lugar. Nós desburocratizamos a economia aqui no Estado de Goiás, resolvendo problemas, por exemplo, da integração do GTA com a nota fiscal avulsa e agora criando o passaporte equestre, o que foi algo fantástico para os produtores, uma demanda antiga e que o fisco se debruçou e equacionamos esse problema. Vale a pena comentar aqui com os senhores que o nosso fisco goiano ele resolveu um problema nacional de tributação do biocombustível. Tá? Levamos para o CONFAS 3 propostas, as 2 primeiras recusadas, não baixamos a cabeça, sentamos, fizemos uma nova proposta e conseguimos equacionar um problema de tributação de todas as 50 usinas de biocombustível do Brasil. Goiás fez isso. Então, isso é uma honra estar aqui na minha cadeira, sou secretária da Economia, com profissionais dedicados, né, com auditores que estão aqui presentes e que nos ajudaram a fazer isso, com as pessoas também do orçamento, do planejamento, do Tesouro, da nossa SGI, da nossa STI, é um pessoal comprometido aqui com o Estado de Goiás. Também estamos aí, alteramos a legislação do ITCD, que também era uma demanda antiga, temos aí um parcelamento hoje, Bruno, de 48 vezes, uma maior agilidade, ainda sei que temos problemas, ainda recebemos reclamações do ITCD, estamos resolvendo. Então, sabemos do problema, admitimos o problema, estamos resolvendo o problema do ITCD. Somos hoje o Estado que está fazendo um investimento não antes feito no Estado de Goiás. Estamos investindo, em 2021, 4,5 bilhões de reais. Se pegar a média histórica que está ali naquele gráfico da direita, a gente pode ver que há valores presentes, ou seja, corrigido pelo IPCA, nunca antes na história do Estado de Goiás se conseguiu investir tanto. Isso significa o quê? Que se você gosta da população, se você quer fazer política pública, se você quer fazer uma administração que pega os programas do Protege, por exemplo, e triplica os programas do Protege, a gente precisa ter equilíbrio fiscal. Equilíbrio fiscal nunca será um fim em si mesmo. Equilíbrio fiscal é uma forma, é um meio, é uma maneira da gente alcançar que a gente possa ter dinheiro suficiente para investir na sociedade e na própria máquina, nos nossos próprios servidores. Regionalizamos a saúde, melhoramos a questão da educação, de maneira que todos aí reconhecem todos os investimentos que temos feito na educação.
enfim, estamos fazendo aí uma revitalização da infraestrutura e com foco no vulnerável, que é o que mais nos alegra, né? Saímos em 2018 de um gasto de 248 milhões de reais no Protege para um gasto de 2,3 bilhões do Protege, um aumento de 850%. Então, eu vou ficar por aqui, eu não vou falar mais, porque, enfim, eu sei que eu tenho bastante coisa para falar, poderia passar uma tarde inteira aqui, mas só colocando em resumo aqui, deputado Álvaro, que chegou aqui presente aqui. Estamos entregando esse ano, ou seja, o ano de 2021, que é onde eu estou prestando as contas, de maneira exemplar. Resultado orçamentário positivo, resultado primário positivo e acima da meta, uma RCL com um aumento espetacular, equilíbrio nas contas entre as despesas e as receitas. Entregamos uma LOA totalmente, uma LDO e uma LOA no ano passado totalmente equilibradas. Então, e isso tudo, eu quero também compartilhar essa minha alegria com os deputados e agradecer a essa casa tudo que vocês fizeram, porque tudo que o Executivo faz, na verdade, se não tiver de mãos dadas com o Legislativo e com os demais poderes, a gente não alcançaria uns resultados tão bons como já estamos alcançando. E queremos mais. Então, o que a gente espera é que esse ano de 2022 seja um ano tão bom quanto os 3 últimos anos, acho que até vai ser um ano melhor ainda, e que depois nós tenhamos aí Goiás aí crescendo de maneira absurda e sendo aí uma luz dentro aí principalmente do Centro-Oeste, né, para atração de investimentos, que todo o trabalho que André Vulcani está fazendo é o que a gente vai fazer. Muito obrigada, viu, presidente, por essa oportunidade de estar aqui e fico à disposição de qualquer dúvida. Muito obrigado, secretária, mais uma vez de forma muito objetiva e respeitosa para com essa casa, trazendo as informações aí do quadrimestre do nosso estado de Goiás e fechando aí a prestação de contas para o ano de 2021. Apenas ressaltar, eu vou abrir a inscrição dos nobres pares, os deputados que se fazem aqui presente. A assessoria nossa, nós conseguimos retomar, os deputados que estão acompanhando de forma remota poderão também fazer as inscrições, né? Então, abrir as inscrições dos deputados que se fazem presentes. E apenas dizer da importância de momentos como esse e agradecer os cumprimentos da secretária Cristiane e parabenizar a Assembleia Legislativa pelas tomadas de decisões, que de fato foi o que permitiu que a gente pudesse estar vivenciando aí, né, no fator histórico do estado de Goiás, o maior nível de investimento já feito, não só de forma percentual, mas de forma nominal, né? Um investimento aí para o ano de 2021 de praticamente 4,6 bilhões de reais. Que proporcionou aí todas as conquistas públicas para aqueles a qual nós representamos, que foi a regionalização da saúde, um investimento aí de praticamente 2 bilhões de reais na rede de ensino, na área da educação do nosso estado. Então, acho que isso tudo passou pela Assembleia Legislativa, né? Somos detentores de mérito também desse trabalho que a Secretaria vem desempenhando com muito afinco, com muito compromisso no nosso estado e, de alguma forma, a Assembleia pôde também participar aí, aprovando votações em legislações extremamente importantes para que pudéssemos estar vivenciando esse momento. Então, eu quero iniciar nessa tarde cumprimentando aqui os deputados que se fazem presente aqui também, deputado Wagner Camargo, deputado Tião Caroço, que se fazem presente aqui conosco. Eu abro a inscrição aos deputados e concedo a palavra inicialmente ao deputado Antônio Gomide. Quero parabenizar aí a secretária, acho que é importante a exposição, a disponibilidade da senhora em poder estar aqui mais uma vez para que a gente possa estar fazendo esse debate. Mas eu quero ser breve na pergunta, até porque a senhora levanta uma questão interessante, que em relação ao investimento na educação, nós tivemos aí uma receita de 2 bilhões, né? Quer dizer, um superávit em relação àquilo que foi aplicado no ano anterior, né? 2 bilhões na área de educação. E a minha pergunta é exatamente nesse sentido. Nós tivemos no orçamento uma emenda que nós colocamos no orçamento para a Universidade Estadual de Goiás. Eu acho importante que a gente possa entender que, mesmo com o recurso que nós temos na educação que tivemos no ano anterior, tem outro desse. Nós temos na Universidade Estadual de Goiás uma defasagem de 30% das progressões que são ali representadas pelo regime de tempo integral para a detenção, a docência e a pesquisa.
Nós temos ali professores pós-doutorados, doutores, que recebem como especialista. Isso é uma defasagem já há alguns anos. E nós teríamos todas as condições de podermos resolver esse problema para que a gente pudesse melhorar, inclusive para não perder professores na UEG, indo embora, porque à medida que não cumpre o plano de carreira, obviamente, eles são desanimados e vão para outros lugares. E esse era o momento correto para que a gente pudesse ajudar a UEG, até porque nós temos aí 2 bilhões e que poderia, obviamente, ser aplicado também dentro da Universidade Estadual de Goiás. Nós fizemos uma emenda no orçamento para que a gente pudesse colocar, não algo exagerado, mas proporcionalmente aquilo que nós tivemos de aumento dos 6 bilhões aí em relação a 2020 para 2021, ou seja, um percentual de 23%. E colocamos isso para que a gente pudesse também, proporcionalmente, levar a UEG. E a nossa surpresa é que houve um veto para que não passasse essa emenda. E o veto veio exatamente da economia, da Secretaria de Economia, dizendo o seguinte, que não poderia ter a emenda porque não tinha indicação da origem do recurso. E nós colocamos lá a origem do recurso. A origem do recurso é que nesse ano, em 2 anos praticamente, 2 anos e meio, nós tivemos aí a origem em relação à propaganda do Estado, que pulou de 18 milhões para mais de 110 milhões de reais, em 2 anos e meio. Então, além desse recurso que a senhora diz, né, que foi vetado pela Secretaria, que não tem a origem do recurso, quer dizer, a origem do recurso seria esses 2 bilhões que a senhora apresenta aqui. Isso já seria a origem do recurso. Mas nós colocamos ainda a outra origem, que era, ao invés de aplicar em propaganda, né, a origem, que nós temos aí um aumento substancial de mais de 600% em 2 anos e meio, nós poderíamos ter muito bem pegar esse recurso e colocarmos dentro da UEG para regularizar uma situação que é direito do professor, que é direito do docente. Então, eu só gostaria de fazer essa pergunta para a senhora, por que, né, o veto dessa emenda do orçamento, né, uma vez que nós tínhamos recurso da educação? Essa é a primeira pergunta. Depois nós fazemos posteriormente outras. Obrigado, deputado Gomídio. Para manter o rito que nós temos, secretário, eu passo a palavra aos deputados de uma forma contextualizada e aí depois, novamente, a senhora para que possa fazer aí as argumentações. Deputado Álvaro Guimarães solicitou a inscrição e, posteriormente, deputado Tião Caruso. Vou ser breve aqui, meu presidente. Cheguei, o assunto já estava bem à frente, mas gostei de ouvir as últimas palavras da secretária. Me lembro muito bem quando a senhora chegou aqui em Goiás para comandar essa secretaria. Muitas dificuldades. E pessimismo também, por parte de todos nós, em relação ao crescimento, regularizar a situação fiscal do Estado. E hoje eu te vejo completamente diferente, com alegria enorme. Tem que te cumprimentar pela eficiência, né, vindo de outro estado da federação, chegando aqui completamente desconhecida, principalmente no que tange a nossa economia do Estado, e fez com que, com o seu trabalho, com muita seriedade, muito afinco também, a situação hoje é situação de otimismo. Parabéns, viu? Eu que acompanhei desde o primeiro dia, a senhora recebeu várias críticas, inclusive de deputados da situação na época. E agora a gente vê que a semente que foi plantada prosperou, né, vingou. Certamente iremos colher frutos muito importantes para o nosso estado de Goiás. Acho que o governador acertou em cheio. Não só com a senhora, mas com os demais que vieram de outras pragas, que vieram para o estado de Goiás para ajudar o governador, ajudar o governo a sair daquele marasmo que o estado se encontrava naquele momento. Então, na sua pessoa, eu quero cumprimentar também a Fátima Gavioli, secretária eficiente, que
fez com que também a educação tomasse outro rumo, principalmente no que tange a investimentos. Aí não tinha, agora tem. Se não tinha dinheiro na época, não tinha como investir. Quando o deputado Gomide fala em recursos que poderão ser utilizados, é porque tem um recurso. Antes ele não poderia falar isso. Assim que a senhora começou na Secretaria de Economia do Estado de Goiás, não tinha como exigir, pedir outra coisa, a não ser, naquela época, pagar dívida. Pagar dívida e mais dívidas. Então, a coisa agora é diferente. Não só o deputado Gomide, como outros deputados poderão pedir tanta coisa a mais, que hoje tem. Hoje nós conseguimos. Graças também a esta casa. Fomos criticados, muito criticados no início aqui, principalmente deputados da base. Tiveram a coragem de enfrentar a situação e mudar a história de Goiás, atendendo aquilo que o governo tinha como prioridade, acertar a economia fiscal do Estado de Goiás. Isso aconteceu. Parabéns para a senhora. Parabéns ao governador Ronaldo Caiado também, que teve a coragem de trazê-la lá do Rio de Janeiro para Goiás. Muito obrigado. Obrigado, deputado Álvaro. Deputado Tião Caroço, com a palavra, cumprimentar o deputado Wilde Cambão, que se faz presente conosco também. Eu quero... O Álvaro me fez lembrar até uma música. Quem sabe, sabe. E quem conhece, conhece bem. Entendeu? Que é o caso da nossa secretária. Quero pedir desculpa por ter chegado atrasado, porque tive um problema. E quero parabenizá-la, que foi talvez a maior surpresa agradável desse governo. Eu admiro a sua franqueza, sua beleza, sua seriedade, seu respeito, a forma que você trata os deputados, os colegas, e a competência que está conduzindo a economia do nosso Estado. Eu não poderia deixar de registrar aqui a inteligência, a visão que nós tivemos, que o nosso governador Ronaldo Caiado teve. Eu me lembro logo que a senhora começou, foi na primeira reunião, inclusive era deputado de oposição, e fiz esse tipo de comentário. Mas quero também parabenizar pelo seu grupo, que dá sustentação na secretaria, na pessoa da Oberlan, que é uma pessoa magnífica também, muito competente. E garanto para os deputados que, se não fosse a secretária Cristiane, está certo que quem tinha ou tem emenda na Segov ia terminar o mandato sem liberar nada. Nada. E continua praticamente, em alguns setores, a mesma coisa. A mesma coisa. A senhora sabe, já liguei para a senhora várias vezes, a senhora entrou na história, empenhou e foi liberado algumas coisas. Então, eu quero até que sugerir para os deputados, para esses que vão reeleitos, como o caso do Tiago, como o caso dos demais colegas que estão aqui, para que entre com não sei se é uma PEC ou emenda, talvez saiba mais, para que as emendas impositivas sejam pagas direto para os prefeitos. Porque os deputados estão cansados de ir na Segov, estão exaustos. E eu falo isso que eu sinto todo dia. Então, Tiago, é uma sugestão para vocês entrar com a emenda para que vocês paguem direto aos prefeitos. Senão vocês vão ter que mudar lá para dentro da Segov, comprar rede, comprar cama de campanha, e assim sucessivamente. Então, eu quero aqui deixar essa sugestão para vocês, que são jovens, e, mais uma vez, parabenizar a secretária. Por exemplo, eu tenho um caso aqui, como sempre, né, Segov. E, aliás, dois casos, um de Minasul, esse está lá com a senhora, depois eu vou passar para a senhora, e Segov eu não vou nem falar quantos são, não, a única coisa que eu estou pedindo agora é uma mudança de objeto ou até de cidade. Mas nesses que já estão certos, não estão saindo, eu quero pedir à senhora, como secretária, o respeito, a admiração que todos nós temos pela senhora, nos ajude, pelo amor de Deus. Nos ajude a ficar desmoralizado, menos desmoralizado com os prefeitos. Nós estamos totalmente desmoralizados. Isso aqui é mais para os jovens deputados, porque tem um futuro mais amplo. Eu estou em fim de carreira, já estou decidindo ser candidato.
mas muitos vão perder a eleição e olhar para trás e falar, graças a Segovia eu perdi a eleição. Então, nos ajude, por favor. Muito obrigado, presidente, e quero dizer para a senhora que eu admiro muito, parabenizo a senhora tem cacife de ser ministra de Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Tião. Eu vou pedir aos deputados para que possam fazer uso da fala de forma um pouco mais breve. Nós estamos chegando próximo ao término do horário ordinário da nossa comissão e ainda temos que passar a palavra à secretária para que possa fazer os esclarecimentos. Deputado Wagner Neto, em sequência, deputado Hilde Cambão, e já franqueio a palavra em sequência à nossa secretária Cristiane Schmidt. Muito obrigado, nobre colega deputado presidente Tiago Albernaz, secretário de Economia, Cristiane Schmidt, seja sempre bem-vindo a essa casa, sempre muito elegante, demonstrando um grande preparo à frente dessa importantíssima pasta que a senhora ocupa. Primeiro, secretário, te parabenizar pelo trabalho desempenhado, né, à frente dessa importantíssima Secretaria de Estado. Eu, desde o primeiro ano do meu mandato, sou membro titular dessa comissão e acompanho todas as suas vindas aqui. Nós lembro muito bem como foi que o governador pegou esse Estado em termos de dívidas, em termos, né, do custeio da máquina, e a gente já vê hoje o Estado de Goiás numa situação, numa perspectiva muito grande de melhora. Primeiro, a gente não pode deixar de ressaltar mais, né, de 8 bilhões em dívidas, e o Estado pegou com 11 milhões em caixa, e devagarzinho foi se ajustando. A gente vê aí o avanço na educação, né, nas escolas aí todas reformadas, na saúde, com a regionalização da saúde. A gente vê uma valorização aí das categorias. É lógico que sempre tem uma categoria ou outra, a gente sempre leva essa reivindicação à senhora, e a senhora sempre, com muita presteza, nos recebe muito bem. Ora atende, ora explica o porquê não conseguir atender, mas sempre nos respeitando muito bem. Eu quero te agradecer muito. Em relação ao UERJ, de forma particular, eu quero te agradecer porque a senhora catou uma emenda no valor de 10 milhões de reais a mais no repasse da UERJ. A gente sabe que a UERJ vem passando por grandes dificuldades, mas eu quero aqui ressaltar né, o reitor, o magnífico reitor, Antônio Cruvinel, que vem fazendo um trabalho de suma importância. Estive com o sindicato dos funcionários e ele já me disse que esse ano vai sim poder criar a questão do plano de carreira dos servidores. E também, eu acredito que no futuro muito próximo, essa grande instituição vai se estruturando cada vez mais. E dizer, secretário, que hoje o Estado de Goiás não está do jeito que a gente queria que estivesse, mas orçamentariamente está. E é uma questão de tempo para os goianos entenderem a questão dos investimentos que vão chegar, porque a casa está organizada, as coisas estão do jeito que deveria estar. E eu acredito que esse ano, e se futuramente o governador sendo reeleito, mesmo sendo, independentemente de quem seja, o Estado vai estar numa condição extraordinária para quem ali pegar. Mas sendo o governador Ronaldo Caiado, eu não tenho dúvida. É uma questão de prazo de tempo muito curto, dos investimentos na infraestrutura, de ficar de forma mais clara e em todas as demais áreas. Porque a casa foi organizada e eu quero parabenizá-la por esse trabalho. Deputado Hilde Cambão. Obrigado, presidente. Tiago Albernaz, cumprimentar a todos os deputados. Secretário, vou ser breve, até porque o adiantar da hora, né, eu não poderia deixar de não falar da senhora. No início aqui, as pessoas não sabiam nem soletrar o seu nome, né? Cristiane era forasteira, Schmidt, então assim, mas hoje o Estado já consegue falar o seu nome e sem errar, porque a sua competência fez com que nós, goianos, passássemos a acreditar muito que é possível realmente reverter um quadro fiscal grave que o Estado vivia e hoje está um Estado que se transforma, ou vai se transformar num Estado pujante e que realmente será um Estado que será devolvido ao povo goiano, né? A toda a população. Eu tenho um irmão que é do TCU, que é uma figura importante no TCU. Eu não era da base do governador, e conversando com ele, ele me explicou a real situação do Estado.
E por isso votei matérias importantes aqui, mesmo não sendo da base. Porque eu entendia, pela explicação que ele me deu, que era necessário que passássemos porque o que passamos no início da gestão e que implantasse realmente a metodologia de trabalho que a senhora implantou ao Estado. E hoje, todos nós estamos colhendo frutos dessa insistência, do trabalho, né, e de vencer todas as dificuldades que se impôs à sua gestão. Então, parabéns ao governador de ter escolhido a senhora como nossa gestora e agradecer pelo empenho, pela dedicação e por tudo que nós, deputados, com suas emendas e também com a ação do governo, nós estamos podendo levar ao povo goiano. Parabéns pelo seu trabalho, que Deus te abençoe sempre. Um abraço desse amigo, deputado Wilton Cambon. Um abraço. Obrigado, deputado. Secretária, por gentileza. Bom, muito obrigada pelas mensagens e pelas declarações. Eu fico muito comovida, realmente, com o que eu estou escutando aqui, porque foi uma luta, foi muita persistência mesmo. É porque eu sou muito chata, segundo o governador, né? Se não fosse a chatura, eu já teria, talvez, desistido. Porque realmente foram anos que, de muita... Você semeia, você planta, e esse plantar, às vezes, não é fácil, porque você ouve muitas críticas e você sabe que aquele é o norte e que você quer ir naquele norte porque, enfim, com todos os estudos que eu tenho, tudo que eu já estudei, né, com alguma probabilidade alta, aquele é o norte correto. Então, eu não queria sair do norte correto, mas, certamente, muitas pessoas não entendiam ou também não concordavam. Podem não concordar também com o caminho, né? O fato é que, graças a esse caminho tomado, essa persistência, essa insistência, aqui estamos hoje, né, já com o Estado realmente modificado. E volto a dizer que, sem a ajuda de vocês, da Alego, isso não teria acontecido. Vocês foram realmente muito importantes para que o Estado voltasse a ter uma saúde fiscal. De fato, é colhendo que a gente... plantando que a gente colhe. Com relação às emendas, eu posso ajudar qualquer um. Eu sempre falei que estou aí para ajudá-los, então me coloco sempre à disposição e já me colocava, continuo me colocando e seguirei me colocando à disposição de qualquer um, da base ou não da base. Ou seja, os deputados são sempre bem-vindos para ajudá-los no que eu puder ajudar. Com relação ao EG em particular, eu acho que o deputado Wagner Neto ele foi muito pontual em colocar o seguinte: não é porque a gente tem recursos, só que existem prioridades da pasta de saúde, de educação, desculpa. Então, acho que o trabalho que a professora Fátima está desenvolvendo é maravilhoso, está sendo muito bom. E o que agora, enfim, a UEG com o reitor está fazendo também. Os recursos, deputado, que a gente tem colocado na UEG, eles têm sido... eu não trouxe hoje aqui, uma pena, mas o recurso que a gente colocou esse ano, ele é maior, inclusive, a valor presente com anos de governos anteriores. Isso eu posso mostrá-lo, isso há valor presente. Então, isso é valor presente. O plano de carreira, ele está sendo feito, ele está sendo montado pelo atual reitor. Então, eu acho que as medidas que o reitor está tomando me parecem que são muito adequadas e acho que a gente vai ter aí, de fato, uma recuperação institucional em geral do Estado. A gente está recuperando aos poucos. Tem que recuperar outras instituições também. A UEG é uma delas e acho que o reitor, me parece que tem feito aí um trabalho muito bom, pelo que eu tenho visto, e o que ele deve fazer na sua gestão. Então, e, de novo, a gente precisa sempre, aí falando bem particular de uma coisa técnica, que depois, se tiver alguém aqui do orçamento da economia, se quiser explicar melhor,
pode explicar, mas a gente sempre precisa ter uma indicação. E a indicação não pode ser porque a gente acha que naquele ano a gente vai ter uma receita maior. Ela tem que vir de um lugar, uma rubrica específica, e não tinha essa rubrica. Então, o veto foi muito pontual porque foi muito técnico. Agora, isso não quer dizer, obviamente, que se a UEG tiver com um plano de carreira e que precise de algo adicional, que a gente não possa fazer. Mas isso tem que deixar o ano correr. Mas é isso. E qualquer outra explicação maior, deputado Gomide, sobre a questão da UEG, sobre os números da UEG, eu estou aqui com o meu pessoal do Tesouro, do Orçamento, e a gente depois pode trazer números para mostrar ao senhor o que temos, tá? Só alertar a senhora que a Secretaria de Inovação é que hoje é responsável pelo UEG, não é nem a Fátima Gavioli. Sim, sim. Então, só para a gente entender. Agora, o que nós temos aqui, a senhora apresentou aqui um quadro educação, muito né, que o senhor falou proeminente da em relação a educação. 2 bilhões. Então, se nós já tínhamos o recurso, por que não cumprir a lei em relação, principalmente aos docentes? Era só isso. Não, a lei, assim, a gente Ela já existe. a gente sempre cumpre leis, né? A gente Não, mas o descumpre plano de leis. carreira é uma lei. Mas que eu entendo... Ela não está sendo cumprida. Não, eu entendo que o reitor já está Não, endereçando ele veio essa aqui questão. conosco, nós fizemos um debate aqui com Então, ele. mas eu acho que é isso. Eu acho que o reitor deve ter dado as devidas explicações. É isso, então. Secretária, a gente Mas me agradece coloco também à a disposição. disponibilidade. Eu acho que, fazendo também parte desse debate da UEG, acho que a grande conquista que o governo Ronaldo Caiado e toda essa gestão deu à UEG foi a autonomia e a independência da Sim, gestão. perfeito. Eu acho que essa conquista ninguém vai tirar do histórico da nossa universidade estadual. Acho que a conquista de deixar com que a comunidade docente tome as rédeas, de fato, das gestões e das prioridades. Acho que essa é a grande conquista que a universidade terá. Agora, é claro que definições orçamentárias, investimentos, sempre serão muito bem-vindas e necessários cada vez mais o maior número de aporte possível. Queríamos termos a oportunidade de termos um orçamento satisfatório, né, como comparado às outras universidades. Mas eu acho que isso é uma conquista. Eu acho que nós tivemos algumas conquistas, né, neste mandato. Acho que a UEG, de fato, ela vem passando por uma reestruturação profunda. Não via, na minha opinião, né, a necessidade da quantidade de campos que tínhamos, onde tínhamos, de certa forma, estruturas muito caras e muito pouco utilizadas. Eu acho que essa confiança que o governador Ronaldo Caiado passa para a gestão em ter a sua autonomia e a total independência da gestão dos recursos, eu acho que isso é o que garante cada vez mais a sobrevida e a continuidade de uma progressão da UEG. Perfeito. Acho que essa é a grande conquista que passou pela Assembleia Legislativa e principalmente pela decisão política da gestão desse governo de dar autonomia à nossa universidade. Eu quero cumprimentar o deputado Thales Barreto, que se faz presente, deputado Eduardo Prado, que também vi aqui conosco. Muito obrigado pela presença. Infelizmente, vou pedir aos senhores para que nós possamos encaminhar para o encerramento da sessão. Nós estamos com o nosso horário já estourado, nós temos sessão ordinária nesse momento, mas não sem antes, secretário, eu gostaria de fazer um pedido em nome da Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Nós temos aí a previsibilidade de que até o final deste próximo mês nós tenhamos o encaminhamento da LDO para casa. E eu gostaria de fazer uma solicitação a você e a toda a sua equipe que quando tivéssemos a entrega da LDO à casa, nós pudéssemos fazer ela no modelo de audiência, que a gente pudesse fazer não só o protocolo junto aqui, né, junto à casa, para o início da sua tramitação, mas que nós pudéssemos utilizar já do tempo da Comissão de Tributação para a gente fazer já uma primeira explanação do que vai ser a discussão da LDO. Eu acho que seria oportuno para todos os deputados já terem conhecimento da matéria, para que quando fôssemos discutir junto às comissões temáticas e também dentro do plenário, já tivéssemos uma apresentação oficial por parte da Secretaria. Faço esse pedido de forma verbal, mas vou oficializar também ao seu gabinete. Mas já de antemão já digo que aceito. Que ótimo. Eu quero agradecer, então, mais uma vez, a presença de todos os deputados que, de forma presente e remota, participaram conosco dessa audiência promovida pela Comissão de Tributação, Orçamento e Finanças. Quero cumprimentar todos os servidores, mais uma vez, da pasta, subsecretários, secretários, superintendentes, que acompanham nessa tarde a nossa secretária Cristiane Schmidt. Agradecê-la pela presteza, objetividade e respeito para com essa casa, secretária, que sempre, quando a vem, com muita disponibilidade de nos atender. E dizer aos senhores que na próxima quarta-feira teremos sessão ordinária em horário regimental, às 14 horas, com dezenas de projetos prontos e aptos à distribuição de matérias e votação também.
Senhores, não havendo mais matérias a deliberarmos nessa tarde, eu quero agradecer de forma muito especial, mais uma vez, a nossa secretária Cristiane Schmidt, dizer que essa casa está sempre aberta e pronta para ouvi-la. É um prazer para nós termos uma pessoa da sua estima e referência para todos nós aqui. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e eu declaro encerrada a presente sessão.